Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Class IA Talks. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre como nós, pais, educadores, profissionais, podemos nos preparar não apenas para manter a nossa relevância no mercado de trabalho, mas, sobretudo, como podemos guiar as próximas gerações rumo a um futuro em que a inteligência artificial não substitui, mas principalmente complementa as nossas habilidades humanas, o nosso conhecimento e as nossas conexões com outras pessoas. E para esse bate-papo, eu tenho o prazer, a alegria de receber o Alexandre Gracioso, que é um profissional com muita experiência, uma bagagem muito rica, bagagem muito sólida, como professor e líder no ensino superior. Atualmente, o Alexandre é sócio e vice-presidente acadêmico na Ideia Sense, que é uma empresa dedicada ao desenvolvimento de competências socioemocionais em empresas, e hoje também ele atua como um porta-voz do ensino superior da Pearson, que é uma empresa de educação com uma relevância muito grande no mundo inteiro. Então, Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estou aqui ansioso com esse bate-papo. Com certeza, a sua experiência, a sua bagagem vai agregar muito para a nossa discussão. Então, muito obrigado, Alexandre. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço, Rafael. Para mim é um prazer estar aqui para conversar sobre esse tema tão importante e agradeço a gentil apresentação também, além do gentil convite que vocês fizeram. Para mim realmente é uma oportunidade bem bacana. E você já começou na sua introdução ao tema falando de alguns pontos que eu considero fundamentais, né? Para começar com a relevância que a gente precisa manter ao longo da nossa trajetória. A Com IA certeza. como complementaridade, né, das nossas habilidades e o que a gente precisa fazer para ajudar as próximas gerações a ter esse equilíbrio. São 3 pontos muito importantes e que já dão bastante assunto, bastante pano para manga, porque é tudo muito novo e é complexo. Sim, sim. E a gente aqui, com esse bate-papo também, a ideia é desmistificar um pouco, né, da inteligência artificial, o que podemos fazer, as habilidades essenciais para Sim. essa nova realidade do mercado de trabalho. Mas para a gente começar aqui, Alexandre, eu tive a oportunidade de ler um texto que você mesmo escreveu, onde você comenta sobre a influência da sua família, dos seus pais, dos seus avós, na sua formação, na sua carreira, na sua educação. Então eu Certo. queria que você contasse aqui um pouco para a gente, Alexandre, um pouco sobre a sua trajetória e quais foram os principais aprendizados mais marcantes, né, que você recebeu da sua família que ainda fazem diferença na sua carreira atualmente. Perfeito, vamos lá. Bom, a minha família tem educadores, né? Meu pai trabalhou como professor e ele foi publicitário, um publicitário muito renomado, mas nos últimos 30 anos de carreira dele, enfim, uma gestão longa, ele foi gestor da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. É uma escola muito conhecida aqui no Brasil, nesse setor, né, de marketing, comunicação, inovação, Sim, negócios. E ele já era professor lá e foi também presidente da escola por quase 30 anos. Do lado da minha mãe também bacana. tem professores. O pai dela, avô dela eram professores e então dos dois lados, enfim, tanto por pai quanto por mãe, tinha pessoas, né, envolvidas com educação. Agora, quando a família chegou aqui no Brasil, início dos anos 1900, por volta de 1910, tanto a família do meu pai quanto da minha mãe chegaram no Brasil mais ou menos nessa época, vindos da Itália. E como tantas famílias italianas, foram
morar em São Paulo, no bairro da Moca, que é um bairro tradicionalíssimo dos italianos aqui em Sim, São Paulo. E o começo de família imigrante, né, é sempre um começo difícil. E para a nossa família claro. também foi um começo muito difícil. E a família apostava todas as fichas para melhoria social, né, na educação. Então, tanto minha mãe quanto meu pai, meu tio, sempre foram muito incentivados a estudar e a se dedicar muito aos estudos. E assim foi que, por meio da educação, meu pai, meu tio, minha mãe, enfim, eu falo do meu tio, o irmão do meu pai, os dois já Claro. falecidos, mas que também teve uma trajetória profissional muito importante. Ele não se tornou educador, mas ele atribuía, assim, a, a prosperidade que ele teve, né? As Sim. oportunidades de educação que ele soube aproveitar. Então, toda a minha família, principalmente nessa primeira metade do século XX, apostou todas as fichas de prosperidade na educação. E, de fato, meu bisavô, né, que foi quem veio da Itália, meu bisavô materno, por exemplo, vendia vinho Que de bacana. carroça na Moca, Que legal, que né? legal. O meu avô paterno, ele trabalhava como sapateiro para as indústrias Matarazzo. E, e os filhos, enfim, um foi ser publicitário, foi presidente da SPM, o outro trabalhou na Antártica, Ambev, fez uma carreira super vitoriosa numa organização enorme, né? Ele, o meu tio Zé, que eu chamo, ele liderou a internacionalização da Ambev. Então, por meio da educação, em uma geração, eles conseguiram mudar totalmente a cara da família. Que Então, bacana. a importância da educação, para mim, sempre foi assim algo muito forte, né? E eu sempre gostei de estudar, enfim, e eu sempre me vi como atuando de alguma forma no ramo educacional. Quando eu estava na faculdade, eu conheci professores que eu considerava pessoas muito interessantes, com Uhum. trajetórias pessoais e profissionais muito interessantes, e Sim, que combinavam alguma atuação direta em empresa ou como consultores e professores, né? E eu me espelhava, além então da inspiração em casa, da inspiração familiar, eu também me espelhava nesses professores como pessoas que eu claro. considerava pessoas, sabe, modelos interessantes de profissão, de vida, enfim. Então, logo depois que eu me formei em administração, eu comecei a trabalhar como consultor e na primeira oportunidade que eu tive, eu comecei a dar aula de cursos livres na SPM, dava aula de finanças, eu era consultor na área financeira, enfim, de empresas, né, não de bancos, mas dava aula de finanças, de custos, enfim, planejamento. E em algum momento, uns 12 anos depois que eu me formei, estava dando aula, estava trabalhando como consultor, mas eu decidi abraçar a carreira acadêmica. Então eu Sim, comecei, já bacana. estava dando Muito aula na legal. SPM e comecei a trabalhar como, enfim, funcionário tempo integral, né? E daí tive a oportunidade de conciliar para fazer meu mestrado, meu doutorado, me aprofundei, né, na área da pesquisa, fui entender de fato o que é ser um professor de carreira, o que é gerenciar uma organização complexa, que é a organização do ensino superior. São instituições complexas, com muitos interesses, um pessoal muito Com certeza. gabaritado. É uma experiência interessante. E segui carreira na SPM entre 2001 e 2023, onde eu fiz muita coisa. Gerenciei todas as unidades da escola e fiz um trabalho com o qual eu muito me orgulho na SPM, que envolve, entre outras coisas, a introdução, envolveu, né, entre outras coisas, a introdução de eixos de formação de competências socioemocionais, as soft skills. Sim, Eu comecei a detectar a necessidade de desenvolver essas competências
no início da década dos anos 2010 já se falava, os empregadores falavam muito sobre isso. E a gente foi introduzindo aos poucos. Em 2015 a gente fez uma mudança mais radical de colocar um eixo transversal de formação de soft skills em todos os cursos. Excelente, excelente. Foi uma iniciativa bem importante, sabe? Bem importante, e na época, 10 anos atrás, era muito inovadora, né? Realmente posicionou a SPM aí como líder nessa área. E, enfim, me tornou mais conhecido como alguém que tinha essa bandeira, Sim, né? Tanto que depois, enfim, em 2023, quando eu vinha sair da SPM, porque tudo tem um ciclo também, né, Rafael? Eu já claro. estava lá, desde que eu comecei a dar aula lá, já se faziam 28 anos. E eu estava como funcionário em tempo integral há 22 anos. Cheguei à posição de vice-presidente acadêmico, respondendo diretamente à presidência, ao conselho. Tudo tem um ciclo, né? Com certeza, com E certeza. considero que o meu ciclo lá foi bem cumprido. Fiz muita coisa, Que mas também bacana. acho que chegou uma hora que, enfim, eu ia fazer outra coisa. Excelente. Primeiramente, né, Alexandre, obrigado por ter dividido aqui a sua história com a sua família. Imagina. É, a grande lição, né, que eu tô tirando aqui da Uhum. sua história de vida é realmente que a educação é uma ferramenta muito poderosa, né, para o crescimento pessoal, para o Sim. crescimento profissional, para a prosperidade. Então, E continua sendo, sabe? A com certeza. OECD divulgou semana passada, ou retrasada, o relatório anual deles de um tipo de um barômetro da educação nos países membros. E o Brasil Uhum, participa como membro convidado. Em todos os países, deu um grande diferencial de salário, por exemplo, e de empregabilidade entre com quem certeza. tem nível superior e quem não tem. Sim. E o Brasil é um dos países que mais deu esse diferencial. Quem tem nível superior no Brasil ganha, em média, 2,5 vezes a mais do que quem não tem. Uhum, E tem o dobro de empregabilidade. A taxa de desemprego entre quem. Essa frase tá errada. Não é o dobro de empregabilidade, tem a metade da taxa de desemprego. Tá? sim, A taxa de desemprego entre quem tem nível superior é 5%, entre quem não tem é 10%. Então, com mesmo no certeza. Brasil, com tudo que se fala da mudança no mercado de trabalho, que a gente vai chegar agora a seguir, né, para conversar, e eventualmente do quanto o sistema do ensino superior precisa ser melhorado e precisa, ainda é uma grande mola propulsora de melhora. Tanto que depois que eu então saí da SPM, eu continuo ligado à educação, né? Sim, Faço trabalho na Pearson de divulgar a necessidade de desenvolvimento de soft skills no ensino superior, né? Isso aí continua sendo importante. O ensino superior ainda precisa se adaptar melhor a isso, e com a IA mais ainda, como vai com ficar claro certeza. para a nossa audiência daqui a pouquinho. E na empresa que eu me tornei sócio, a Ideia Sense, a gente trabalha junto a outras empresas para ajudar nessa requalificação da força de trabalho. E o que eu gosto muito do que você tá falando, né, Alexandre? Não só falando, mas focando no seu Uhum, trabalho, no dia a dia, é a importância, na minha opinião, das soft skills, das habilidades humanas também. sim. Elas são importantes, elas foram importantes e vão se tornar cada vez mais importantes em um cenário onde as máquinas, as ferramentas de inteligência artificial já estão conseguindo realizar as atividades, as tarefas mais Sim. manuais, aqueles processos mais previsíveis, análise de dados. Então, quanto mais a gente desenvolver a comunicação, a empatia, a inteligência Uhum. emocional, logo, né, desde do ensino superior, introduzir isso, como você comentou, no seu trabalho, é muito importante. Porque o que realmente vai ser o grande diferenciador do profissional do futuro Uhum. não é simplesmente as habilidades técnicas, né? O conhecimento específico ali de uma determinada, de um determinado segmento, mas a capacidade
desse indivíduo, do profissional, é de conectar contextos, de se relacionar com outras pessoas, de saber articular as suas ideias. Então, as habilidades humanas vão se tornar cada vez mais importantes, relevantes, não só no ensino superior, mas no mercado de trabalho. E esse é um bom ponto aqui para a gente conectar esse próximo tema, Alexandre, que hoje já é muito falado sobre o medo da substituição da inteligência artificial, da substituição dos humanos pela inteligência artificial no mundo do mundo do trabalho. A gente também pode fazer até um paralelo com a preocupação dos pais em relação à inteligência artificial no pensamento crítico das crianças, dos jovens. Então, levando em consideração esse receio, esse medo até de uma certa forma, como podemos mostrar para os pais, para os educadores e até mesmo os próprios alunos que as ferramentas de inteligência artificial podem complementar e não substituir as soft skills, as habilidades humanas? Olha, esse é um ponto super importante e é algo que eu discuto bastante, né, com os colegas da Pearson, com os colegas do setor, quando a gente, enfim, vai a um evento, vai fazer uma visita, e também na minha empresa, né, com os nossos clientes. Eu vejo realmente a IA como complementar. Eu vou dar um exemplo da atuação de um professor. Os professores, as universidades estão sendo atropeladas até, né, pela inteligência artificial. Os estudantes usam inteligência artificial muitas vezes sem os cuidados éticos, técnicos, intelectuais que deveriam, com resultados às vezes bem aquém do que eles poderiam entregar. Quando um professor, e eu faço isso, enfim, nos nossos programas de desenvolvimento, por exemplo, então, quando o professor vai planejar, né, um curso, planejar uma atividade, sabe que é muito difícil fazer isso se você não tem conhecimento prévio do assunto. Com certeza. Porque a IA te traz um discurso genérico que numa primeira leitura pode até parecer interessante, mas depois quando você começa a ir mais fundo e você quer então pegar aquele discurso, você precisa, né, desenvolver um curso para, sei lá, um mês, um semestre, ou uma atividade que vai durar aí alguns encontros. Se você não conhece o assunto, você se fia totalmente na IA, você percebe que esse discurso genérico dura meia hora e que é raso. Muito superficial, né, no caso. Muito superficial. Então, o conhecimento do ser humano para conseguir aprofundar essa interação e direcionar o trabalho da IA para aquilo que realmente vai ser uma experiência de aprendizagem significativa para o estudante, isso está no professor, não está no algoritmo. O algoritmo tem limitações sérias que se a pessoa não sabe como trabalhar aquilo e direcionar o algoritmo para a intenção que ela tem em mente, o algoritmo por si não vai chegar lá. A mesma coisa olhando o outro lado dessa relação com os estudantes. Os estudantes muitas vezes se fiam na IA para escrever um texto e acham que aquele texto que sai da IA é o suficiente. E quase nunca é suficiente, essa que é a verdade. Por quê? Porque é um texto, de novo, vazio, que falta a parte, aquela alma, né, que tem no texto, que quem escreve o texto de forma autoral coloca na forma de experiências pessoais, de pequenos detalhes que relatam uma proximidade com aquele assunto. Nada disso está na IA. Com certeza. E é por isso que eu sou um grande defensor
do letramento em inteligência artificial desde cedo. Porque o letramento em inteligência artificial, ele realmente dá essa base para os alunos, para os educadores, professores, pais, para realmente entenderem que a inteligência artificial não é simplesmente o chat GPT, ou não é simplesmente saber usar a inteligência artificial, mas o letramento em inteligência artificial vai além. Ele ajuda o indivíduo que está interagindo, que está se comunicando com a inteligência artificial, entender que aquilo realmente é uma ferramenta que pode ser usada tanto para o lado um pouco mais passivo, como também para o lado mais ativo, intencional, usando aquela ferramenta como realmente uma aliada para multiplicar a criatividade, o pensamento, e não ao contrário, né? Não atrofiar o raciocínio, o pensamento crítico. Então, é muito importante que as pessoas entendam que a inteligência artificial ela é uma ferramenta que deve ser usada como uma aliada. E eu gosto muito de falar, Alexandre, que quando uma pessoa vai interagir, trabalhar, se comunicar com a inteligência artificial, ela precisa passar por 3 etapas. Né? E a primeira etapa ela é chamada da especificação, que é onde o ser humano precisa estar ativamente ali presente, juntamente com a inteligência artificial, tendo muito claro qual o problema que eu quero solucionar, qual o propósito em usar a inteligência artificial e realmente se questionar por quê? Por que eu estou usando a inteligência artificial? Então, ter essa especificação muito bem definida, ilustrada, é muito importante. A segunda etapa é a cocriação com a inteligência artificial, é usar a inteligência artificial como uma aliada. Porque o poder computacional ou a capacidade computacional de um sistema de inteligência artificial é muito maior do que o ser humano em termos de buscar informação, de consolidar informação, de analisar informação. Então, se a gente precisa fazer uma pesquisa, seja para uma redação, um trabalho, ou até mesmo um relatório no ambiente corporativo, essa é a etapa que a gente pode usar a inteligência artificial, que a gente pode até, entre aspas, delegar um pouco do nosso trabalho para a inteligência artificial. E a terceira etapa, que é aqui também, que eu chamo de aplicação. Né? Então, o primeiro é especificação, o segundo a cocriação e o terceiro é a aplicação, que é exatamente o que você estava falando anteriormente. Não adianta você simplesmente receber aquela resposta pronta como a verdade absoluta, como a única verdade. Aquilo precisa ser o início, né? aquele texto, aquela informação, aquela imagem, o início do seu processo criativo. Você trazendo as suas experiências pessoais, profissionais, saber conectar com textos de diferentes assuntos, tópicos, para montar o seu ponto de vista, para montar o seu projeto, o seu trabalho, e usar aquilo realmente como um conhecimento adicional, mas é importante que você saiba aplicar aquilo de uma certa forma, né? Porque senão realmente fica muito raso, fica muito teórico, e você não traz a sua originalidade, a sua intencionalidade quando está interagindo com a inteligência artificial. Então, eu acredito que o letramento em inteligência artificial é fundamental que a gente traga esses assuntos logo desde cedo, no ensino superior, ou até mesmo antes, né? Já para ir discutindo de uma forma lúdica, de uma forma prática, até mesmo com as crianças. É algo que eu procuro fazer, por exemplo, com os meus filhos. Sim. Eu tenho 2 meninos, são gêmeos, eles estão com 14 anos, e eu procuro acompanhar como eles utilizam a inteligência artificial para estudo, né? E onde eu mais ajudo eles, além de acompanhar de forma geral, a disciplina que eu mais ajudo eles, por enquanto, é matemática. Eles ainda não têm química, física, enfim, mas matemática, às vezes eles têm alguma dificuldade que eu ainda consigo ajudar. Vamos ver mais para frente, né? Mas ainda consigo ajudar. E vou ser bem honesto, teve alguns problemas que
enfim, eu não encontrava, às vezes eu não encontrava a solução, mas às vezes eu não encontrava uma forma de explicar, Claro. né? Então eu conversava na inteligência artificial, puxa, como é que eu consigo explicar isso de uma forma diferente? Que eu não estou encontrando as palavras corretas para explicar. E daí era ótimo. Mas usar a inteligência artificial como veículo de aprendizagem é muito superficial. No MIT fizeram um experimento bem Uhum. interessante, onde o professor pediu que dividiu a sala em 3 grupos e pediu para os 3 grupos o mesmo exercício de programação, mas em condições diferentes. O primeiro grupo usava a inteligência artificial em toda a sua potencialidade. O segundo grupo usava uma plataforma de programação, mas que não era tão, Uhum. não dava tanta resposta quanto a inteligência artificial plena. E o Sim. terceiro grupo usava o Google, quer dizer, só ferramenta de Sim, busca. de busca. E daí ele mediu 2 coisas. A primeira coisa foi quem terminou primeiro. A gente pode imaginar, o grupo que terminou primeiro foi o que utilizou a inteligência artificial na forma plena. Sim. Aquela ferramenta intermediária em segundo lugar e o Google em terceiro lugar. Passou 1 ou 2 semanas, ele pediu para esses mesmos grupos repetirem o experimento daí em sala de aula e daí Uhum. sem ajuda. O pessoal que usou a inteligência artificial de forma plena não mal lembrava o que eles tinham feito. Exato. E o Exato. pessoal que usou só o Google e teve que se esforçar mais, se engajar mais na resolução do problema, é, eles aí tiveram um melhor desempenho. Não, e eu acho Então, que qual que é a mensagem? É não use? Não é, a mensagem não é não use. A mensagem é use de forma inteligente. com certeza. E eu vou voltar para o seu exemplo, o exemplo que você disse que usa com o seu filho e a maneira Uhum. que você explica. Você até ilustrou de uma forma muito prática, né? Então, não é você pedir uma resposta pronta, me forneça a solução desse problema de matemática, mas me explique como você chega a esse resultado. Porque é Sim. muito diferente você simplesmente aceitar a resposta pronta é, comparado com você pedir para a inteligência artificial te ajudar no processo lógico, ali no raciocínio lógico, Uhum. entendendo passo a passo o caminho para chegar na resposta. Então, esse é a grande diferença do uso passivo automático da inteligência artificial comparado com o uso intencional, o uso responsável, crítico das ferramentas de inteligência artificial. E esse uso crítico é importante. E eu acho que as empresas precisam desenvolver as suas políticas. As Com certeza. empresas, as organizações de ensino, né, as instituições de ensino, precisam desenvolver as suas políticas do que é aceitável, do que não é aceitável, e ajudar as pessoas a usar a inteligência artificial de forma responsável. Com certeza. Não, Isso aí sem eu acho dúvida. que a gente ainda tem muita fragilidade no meio corporativo, né, de como utilizar a inteligência artificial. E você comentou sobre um estudo do MIT, e teve um outro estudo do MIT que foi publicado algumas semanas atrás. Uhum. Eles disseram, um dos dados centrais desse relatório foi que 95% das organizações não estão tendo, das empresas no caso, não estão tendo sucesso na implementação desses temas de inteligência artificial. E Nossa. muitos desses e um dos grandes motivos é realmente pelo fato de não ter uma estratégia, né, de não ter uma política, uma governança bastante direcionada para o uso da inteligência artificial. Então hoje a gente Uhum. vê muitas pessoas usando as ferramentas mais genéricas, tipo o ChatGPT, o Gemini, de uma forma muito individual ou ali dentro de alguns times, mas não existe ainda esse direcionamento, essa política, uma governança que realmente impacte a empresa como um todo. Então isso Sim. concordo muito. E uma das coisas, né, dos pontos que eu vejo
também no uso efetivo, no uso ético, responsável, crítico da inteligência artificial, são as habilidades certas, né, Aham, que garantem esse uso. Então, de acordo com um estudo do LinkedIn, também um relatório que aham. foi lançado, Alexandre, no começo desse ano de 2025, um dos dados que me chamou muita atenção desse relatório, o LinkedIn publicou que até 70% das habilidades usadas na maioria dos empregos hoje vão ser transformadas nos próximos 5 anos. E a inteligência artificial como um grande catalisador dessa rápida Uhum. transformação e na demanda por novas habilidades. Então, na sua visão, Alexandre, quais são as principais habilidades humanas, as soft skills, que continuarão, de uma certa forma, até mesmo insubstituíveis nesse cenário altamente tecnológico? Vamos lá. Eu acho sim que o ser humano tem mesmo algumas competências que, que são essencialmente humanas, né? Para começar, a questão docente, por exemplo, posso estar sendo muito míope, mas eu acho difícil a gente ter um desenvolvimento pleno de uma criança ou de um jovem sem um contato humano, sabe? E daí eu vou extrapolar a partir desse micro Com exemplo. certeza. Sem um contato humano, como é que a gente vai conseguir desenvolver um jovem, por exemplo, a lidar melhor com diferenças, diferentes pontos de vista, diferentes ideias de toda a natureza, né? Enfim, algumas referentes ao trabalho, outras que podem ser de cunho religioso, de cunho Uhum. artístico, sei lá, enfim. As pessoas pensam diferente, isso é maravilhoso, mas como é que a gente vai lidar com essa diferença sem contato com pessoas que pensam diferente da gente? Porque o contato com a máquina, mesmo que você fale, ah, mas vamos substituir então um robô que pensa diferente da pessoa, mas o robô em algum momento, enfim, a inteligência artificial, com perdão da expressão, mas isso está aparecendo na literatura internacional, puxa saco. A inteligência Uhum. artificial, a Sim. gente coloca lá uma ideia, elas falam, Alexandre, ideia maravilhosa, né? Eu fico me sentindo ótimo, mas não quer dizer nada. Então, como é que a gente vai lidar com uma pessoa que pensa diferente, tem bons argumentos e nos contesta no sentido positivo, não precisa ser um debate agressivo nem nada, mas nos contesta, olha, você pensa assim, eu acho que você está falho aqui, aqui e ali, e é diferente de uma tela estar te dizendo isso, e uma pessoa de carne e osso com expressão facial está te falando isso numa reunião de negócios ou uma reunião, sei lá, de desenvolvimento de sistema, é totalmente diferente. Então, como é que a gente vai conseguir isso? Então, eu acho de verdade que esse contato humano na formação, né, é insubstituível. Posso estar sendo míope, sei lá, mas, enfim, o futuro vai Mas dizer, mas eu acho muito difícil. Agora, extrapolando daí para uma organização, né, para o trabalho, enfim. claro. Na minha experiência como gestor, como líder, e do que eu leio e converso com outros colegas, né, que já estou com 55, então o pessoal com que eu me formei na universidade, bem ou mal, todos já têm, por exemplo, experiência de gestão de equipes, maiores, menores, mas já passaram por isso. E a gente também conversa com muita gente no mercado, conhece experiências interessantes. Essa liderança, o exercício dessa liderança exige uma capacidade de mobilização, de carisma, de Uhum. comunicação, de relacionamento, que a máquina não tem, Claro. né? Mas um robô com feições humanas perfeitas e um algoritmo para demonstrar essas emoções pode ter. Talvez, mas enfim, será que o robô vai conseguir inspirar uma fábrica? Ah, mas a fábrica também não vai mais ter pessoas. A gente começa a entrar em questões Claro. assim. Mas será que Claro. o robô consegue inspirar uma equipe de trabalho? Então a gente está lá sentado, 30, 40 pessoas, né, o time de desenvolvimento e tal, e no lugar
do gerente, do líder, da diretora, tá uma robô. Tá uma robô com feições perfeitas e capacidade de expressar emoção. Será realmente que as pessoas ali da equipe dela vão se conectar emocionalmente com essa robô para se sentir engajados, motivados, mobilizados para dar aquele extra, por exemplo, que a gente precisa para entregar um projeto perfeito no prazo? Caramba, Claro, eu confesso que eu tenho dificuldade em perceber as relações humanas e humano-máquina dessa forma. e isso que você está falando é extremamente relevante, porque eu também acredito que essa conexão humana, o relacionamento, a capacidade de entender o outro de uma forma Uhum, realmente genuína, ahm, a máquina não consegue replicar de uma forma intencional, verdadeira. sim. E é importante a gente saber e lembrar que a inteligência artificial ela é desenvolvida a partir de dados, a partir de padrões estatísticos, matemáticos, e desenvolvida para replicar, para simular Aham. as emoções, os relacionamentos. Ela até parece que está entendendo o que você está falando, mas é basicamente É probabilístico, né? São exatamente padrões probabilísticos. a inteligência artificial tentando ali identificar a próxima palavra que você vai Uhum. dizer. Então, existe, né, essa simulação das emoções, mas ela não sente de uma forma bastante genuína, intencional, como um ser humano pode realmente entender só pelo olhar, pelos gestos, Aham. o que a outra pessoa está tentando dizer, o que a pessoa está sentindo. Sim. Então, eu concordo quando você deu esse exemplo do líder ali no ambiente de trabalho, porque realmente é difícil uma máquina ter esse sentimento. E agora, quando você olha no outro lado da automação, Aham. na escala da automação, a inteligência artificial realmente é muito boa para fazer Sim. aquele Sem dúvida. micromanagement, entender exatamente ali as atividades que você tá, que um determinado, principalmente dentro de uma fábrica, vamos usar esse exemplo de novo, a inteligência artificial consegue mapear de uma forma muito precisa as atividades que aquela pessoa está realizando, as entregas, fazer previsões. Então, esse é o tipo de. Esses são as atividades que realmente a inteligência artificial pode fazer Uhum. de uma forma muito efetiva. Mas quanto mais a gente olhar na escala de automação e começar a falar ali de emoções, de contato, da mentoria de um líder com um profissional, realmente são atividades que que os sistemas de inteligência artificial não conseguem simplesmente replicar ou copiar de um humano, né? Eu acho que eu concordo totalmente, e é por isso que nessa, né, eu contei da mudança que a gente fez lá na SPM com o eixo de desenvolvimento de competências, enfim, e o trabalho que eu faço agora é totalmente voltado para isso, né, para o desenvolvimento dessas competências humanas. Então, o que a gente falou até agora, talvez a gente encaixe nesse grande guarda-chuva de inteligência emocional, Claro. né? Mas vai mais longe do que isso. A gente conseguir demonstrar empatia, a gente conseguir demonstrar alteridade, a gente desenvolver a nossa própria capacidade de autorregulação e de automotivação. São todas competências comportamentais sofisticadas que podem ser desenvolvidas e que conferem um grande diferencial no mercado de trabalho. Com certeza, Então, com uma certeza. pessoa capaz de ter uma boa organização do seu trabalho, da sua vida pessoal, da sua vida financeira, né, literacia financeira, por exemplo. Tudo isso são competências hoje em dia necessárias a, ao pleno exercício da nossa cidadania, né? E, E que são cobradas na minha vida pessoal, na minha vida profissional, e que a IA não vai resolver isso para mim. e esse é o desenvolvimento das habilidades humanas, socioemocionais. Eu realmente acredito que essas habilidades vão se tornar cada vez mais premium
no mercado de Uhum. trabalho. As empresas, os líderes, empregadores vão buscar pessoas que possuem essas habilidades. Mas a minha grande preocupação, Alexandre, e aqui é um ecossistema, né, Sim. de como as instituições de ensino superior introduzem isso de uma forma mais orgânica, consistente no currículo, como também as empresas conseguem identificar isso nas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de competências técnicas, hoje um profissional ele atingiu uma certificação Uhum. XYZ ou fez 15 horas de curso em uma Sim. determinada tecnologia ou determinado processo. Esse tipo de habilidade, ou pelo menos as horas, a certificação, em volta dessas competências técnicas, elas são mais fáceis de serem mapeadas, de serem colocadas no currículo de uma certa forma, né? Uhum. Como que, se você tem alguma recomendação aqui para um jovem que está saindo ali do ensino superior, entrando no mercado de trabalho, ou até mesmo uma pessoa que está se realocando, como que a pessoa pode e consegue demonstrar isso para um empregador? Porque o empregador também, se você olhar do lado deles, não tem uma forma fácil de mapear essas habilidades humanas que realmente, na minha opinião, são essenciais, vão se tornar cada vez mais Uhum. essenciais, porque as habilidades técnicas vai mudar cada vez mais rápido. E são mais fáceis de mapear, mas minha grande Sim. preocupação é com as habilidades socioemocionais, habilidades humanas. É, é, esse é um ponto fundamental e, de fato, é mais fácil a gente demonstrar. Sou administrador, como falei, trabalhei Uhum, bastante tempo com processos financeiros em empresas, né? sim. Então, eu sempre soube, por exemplo, interpretar um balanço, um DRE, enfim. Uhum, É mais fácil demonstrar esse tipo de competência do que demonstrar uma competência de criatividade ou de relacionamento, de trabalho em equipe. Né? A pessoa, o empregador, muitas vezes só vai saber se a pessoa trabalha bem em equipe observando, recebendo relatos de pessoas que estão uhum, trabalhando com essa pessoa e, puxa, gostam ou eventualmente chega ao RH um relato que a pessoa se comportou de forma inadequada e daí a pessoa tem que ser claro. orientada. Né? É, como que o que eu vejo hoje surgindo que pode ajudar tanto durante o ensino superior quanto numa eventual transição de carreira ou para uma requalificação, Claro. tá? O que a gente chama de microcertificações. O que são Sim. essas microcertificações? São jornadas de aprendizagem muito específicas. Então, uma jornada de aprendizagem, por exemplo, que vai focar capacidade de inovação. Uhum, A pessoa vai fazer alguns cursos, normalmente cada curso, né, é uma jornada em pedaços, né, cada pedaço normalmente é claro, rápido, claro. muito objetivos, precisos, práticos, de tal forma que ao final a pessoa de fato tenha desenvolvido a capacidade de utilizar aqueles conceitos. Né? Com Então certeza. e isso funciona. Por que eu disse que funciona tanto dentro do ensino superior quanto numa requalificação em empresa? Porque no ensino superior, por exemplo, vamos pegar um curso mais da área técnica, sei lá, um veterinário. Uhum, Tá? Por que eu escolhi o veterinário? Porque é um curso bem técnico e porque hoje, com o número de pessoas, casais que não têm filhos e têm pets, casais ou não, solteiros uhum, também, não têm filhos e têm pets, o pet recebe uma carga de amor, porque as pessoas, o ser humano é um ser passional, é um ser uhum, emocional. Se a gente não tem uma figura humana na nossa vida para direcionar esse amor, a gente vai direcionar para o nosso pet, para o nosso trabalho, para o nosso time, enfim, para uhum. algum lugar essa carga amorosa é direcionada. E os pets hoje em dia são cada vez mais vistos como um símbolo de afetividade. Claro, Né? concordo. Então, uma pessoa
nessa condição, que tenha no pet esse relacionamento amoroso, vai esperar do veterinário, da veterinária dela, um tratamento diferente. Uhum. Não é só chegar lá e ter um tratamento técnico. É o meu Com pet, certeza. eu tenho aqui todo o meu carinho, não tenho filho, eu direciono o meu carinho para o meu pet, eu quero que ele seja tratado de uma forma diferenciada. Uhum. Então esse veterinário, essa veterinária que está num curso muito técnico, tem que desenvolver também uma capacidade de relacionamento com a sua clientela. Não, A- excelente. E excelente exemplo. Muito, né? muito claro, né? Que transcende só ali o currículo acadêmico. Exatamente. E Muito daí, bacana. vamos pensar, a universidade, se não me engano, veterinária são 4 anos. E certamente tem muita coisa para ser vista. Né? Uhum. Veterinário vê cachorro, gato, boi, cavalo, tem muita coisa para ser vista. Como é que eles vão introduzir, por exemplo, disciplinas que tomam um pedaço importante, né, da grade horária, Sim. disciplinas sobre comunicação, sobre empatia, sobre inteligência emocional? Talvez não dê mesmo. De Uhum. repente não é questão, ó, os professores estão sendo resistentes. De repente não dá mesmo. Como é que vai tirar uma disciplina técnica para colocar essas? Tem tantas espécies diferentes que o veterinário tem que dominar. Uma opção muito acessível, tanto em termos de tempo quanto de custo, é trabalhar com uma empresa que ofereça microcertificações nessas outras áreas. E Claro. a gente encaixa isso no currículo de uma forma estratégica. Cobra isso do estudante, o estudante não vai. Talvez tenha o melhor dos dois mundos. Ele mantém toda a capacitação técnica que ele precisa, mas também desenvolve competências que eu acredito que qualquer competência, em parte seja genética e em parte desenvolvida, mas o fato é, a gente sempre pode desenvolver. Né? Com Então, certeza. algumas pessoas vão ser melhor comunicadoras porque, enfim, a genética da família já vai para isso, mas também ela viu pessoas da família em, né, funções de comunicação, enfim. É, outras são mais recatadas, Claro. mais introspectivas, mas sempre pode ser desenvolvido. Então a pessoa vai ter o melhor dos dois mundos, vai ter a formação técnica de excelência e vai ter um desenvolvimento em competências que não são naturais. A gente também precisa desenvolver nossa capacidade de se relacionar bem. E não, é excelente, porque a grande mensagem, né, aqui para principalmente quem está saindo ali do ensino médio ou quem já está Uhum. no ensino superior, é não focar apenas no currículo acadêmico, nas habilidades Sim. técnicas ali da área de estudo, do setor, mas ir além. Eu acredito também, como você falou, que as microcertificações é um caminho Uhum. para realmente para o estudante já ir se preparando de uma forma mais completa, indo além das habilidades técnicas. E quando a gente olha também para as demandas, as expectativas Aham. dos empregadores, Sim. principalmente nesse momento de rápida transformação devido às novas ferramentas de inteligência artificial, é muito importante que os estudantes também do ensino superior tenham em mente que não, e de novo, não é simplesmente o grande diferencial não vai ser simplesmente a habilidade técnica, mas Uhum. também a sua capacidade de solucionar problemas, de usar aquele conhecimento técnico, todo aquele estudo para identificar gargalos, identificar deficiências, problemas dentro ali da sua área de estudo, dentro da sua área de atuação e saber solucionar esses problemas. Usando novas ferramentas, inteligência artificial, sabendo conectar diferentes contextos. E aí, como você falou, também trazendo as habilidades humanas, as soft skills, para complementar Uhum. todo esse conhecimento técnico. Então, eu vejo aqui como né, são três pilares né, do profissional que já está sendo demandado no mercado de trabalho. É o que você falou, que é ter o conhecimento técnico, as habilidades humanas, os soft skills, Uhum. e ser um solucionador de problemas, saber aplicar todo esse conteúdo técnico
para realmente solucionar deficiências, gargalos, problemas dentro da sua área de atuação. Desde um veterinário até um advogado, um professor, um engenheiro, e realmente trazer esses três pilares de uma forma muito conjunta e consistente, né? Uhum. E sabe que você falou nesse. Você deu o exemplo, né, da necessidade de solucionar problemas e conectar, né, contextos. É, eu acho que a gente poderia usar aí o termo pensamento crítico, raciocínio crítico, Com certeza, que com certeza. a gente vê em relatórios internacionais de necessidades de, né, de competências demandadas no mercado de trabalho e necessidade de desenvolvimento no ensino superior. O raciocínio crítico está sempre lá em cima. Porque acho que a gente corre o risco, sim, de se acostumar a ter as coisas muito Uhum. mastigadas e terceirizar essa capacidade, enfim, da mente humana, do cérebro humano, de identificar esses contextos de uma forma mais profunda, né, e criativa. A criatividade nesse sentido para solucionar problemas, né? Eu vou conectar coisas do meu repertório de uma forma inovadora, de uma forma que ninguém viu antes, mas depende desse raciocínio crítico, depende do meu repertório, da minha trajetória, de eu ter desenvolvido um bom repertório cultural, enfim, depende fundamentalmente de eu saber aprender e exercer é, essa minha reflexão sobre a tarefa que me é demandada. Eu acho que a gente corre o risco de terceirizar isso demais. Eu concordo. E um paralelo que eu gostaria até de fazer em relação a isso que você falou do pensamento crítico, usando aqui um exemplo. Em julho desse ano, então 2 meses atrás, o YouTube, Uhum, eles atualizaram a sua política de remuneração tá. ali dentro da plataforma. E o Uhum, porquê? Porque eles começaram a perceber que estava tendo uma enxurrada de vídeos, de conteúdos sendo criados pela inteligência artificial. E esses conteúdos não tinham uma originalidade. Então eles não querem que os consumidores ali, os usuários da plataforma, simplesmente estejam consumindo vídeos e informações que sejam criadas 100% pela inteligência artificial. e Então que nem essa precisa mais ser usuário, né? Também pode ser uma conta de um robô pode, sim, que tá, e- enfim, você programou 1000 exato, robôs para acessarem exato, os seus vídeos todo dia e, exato. enfim, Não, exato, então é um robô criando um conteúdo para o robô. pronto. E essa atualização na política de monetização é realmente para evitar isso, para trazer a originalidade, a autenticidade na criação de conteúdo. E isso pode O ser YouTube está extrapolado com esse também. problema, o Spotify também está com esse Então, problema. com certeza. Isso pode ser extrapolado também dentro do mercado de trabalho, né? Sim. Então, se você ali está usando a inteligência artificial simplesmente para buscar a resposta rápida, sem usar o raciocínio lógico, o pensamento crítico, a sua criatividade, isso também pode ser um grande problema para o empregador. Porque o empregador quer solucionador de problemas, autenticidade, Uhum. originalidade. Então é muito importante que as pessoas tenham isso em mente e levem isso em consideração quando estiverem usando as ferramentas de inteligência artificial. Sim. Eu uso inteligência artificial no meu dia a dia profissional. Aliás, uso bastante até. Eu lido com muitos relatórios, muitos textos, e hoje em dia é uma quantidade de informação que a gente não dá mais conta, né? Não tem tempo disponível para ler tudo, enfim. Então eu uso muito inteligência artificial em alguns momentos do meu fluxo de trabalho. Inicialmente para ajudar a encontrar fontes confiáveis e por mais que, por exemplo, esteja no ChatGPT 5, Claude 4, sei lá o que, eles continuam inventando fontes que não existem. Às Sim, vezes as eles famosas inventam o nome de um alucinações. capítulo dentro de um livro, que o livro existe, o capítulo não, sabe? Eles inventam as coisas mais fantásticas. Sim, sim, sim. Então a gente tem que checar, a gente tem que ir atrás, ter certeza que aquele PDF, aquele livro, aquele artigo existe de verdade. Então uso para achar algumas fontes. Claro. Nessas fontes, daí eu
dou uma garimpada, mas eu uso sim para me ajudar a me apropriar dos pontos centrais das fontes e escolher, por exemplo, aqueles 2, 3 artigos que eu preciso realmente ler inteiros. Mas se você achou 15, 20, você não vai conseguir ler os 15, 20. Né? Com certeza, Então com você tem que certeza. ler 2, 3 centrais. Os outros, você usa a inteligência artificial para te ajudar a mapear como eles se correlacionam, como que os conceitos se repetem entre os artigos. Então essa é uma outra parte do fluxo de trabalho que eu uso. Que é basicamente quando eu comentei ali as 3 etapas que, Uhum, como eu uso a inteligência artificial, que você acabou de comentar, é mais ou menos a segunda etapa, que é a cocriação ali com a uhum, inteligência artificial, de usar as ferramentas como aliadas para pesquisa, para análise de informações. E hoje, somente no Brasil hoje, Alexandre, 91% das pessoas, baseado numa pesquisa do Google, aham, usam algum tipo de ferramenta de inteligência artificial. E desses 91%, quase metade acreditam que as ferramentas de inteligência artificial ajudam a melhorar o desempenho no trabalho. uhum. Então, em quais áreas, na sua visão, Alexandre, você acredita que a inteligência artificial pode potencializar e não substituir o papel do ser humano? Uhum. Bom, já falei da educação, por exemplo, Uhum. né? Então, além da educação, eu acho que serviços a pessoas, de forma geral, serviço de saúde, cuidados a Uhum. pessoas, acho difícil a inteligência artificial substituir totalmente. A gente já tem exemplos de robôs cuidadores, é verdade, mas me parece que esses robôs cuidadores, e daí, enfim, eu vou falar muito pelo que eu estou acompanhando, Claro, posso estar claro, claro. interpretando errado, mas me parece que esses robôs cuidadores, eles são utilizados num contexto mais amplo de cuidados, que tem pessoas e tem lá um robô cuidador também, mas também tem pessoas. Então não é que as pessoas foram substituídas. Uhum. As pessoas exercem ali, como a gente estava falando, um acompanhamento crítico da situação, crítico no sentido de uma avaliação crítica, né, de um pensamento crítico da situação, que Sim. é fundamental para o bem-estar daquela pessoa. Então, os serviços a pessoas, cuidados a pessoas, saúde, eu acho que complementa e não substitui, por exemplo. Acho que talvez serviços financeiros, não a transação, né? Sim. Mas o serviço financeiro de atendimento ao cliente. E, por exemplo, estou pensando num banqueiro que atende clientes talvez mais idosos, que querem ter esse contato, ou clientes de alto valor agregado, né, ou de high É worth, claro. high net worth, que espera conversar com um ser humano que, tudo bem, está ali alicerçado por muitas das melhores ferramentas, mas ele espera ter uma pessoa que o ouça e converse com ele. Então, novamente, de alguma forma, serviços a pessoas. Né? Então, essa área de contato pessoal, eu acho que a inteligência artificial complementa e não substitui. Fala. Não, não, vai, por favor, pode continuar. Né? Além, além dessas áreas, é que eu acabo voltando muito, eu acho, para ia falar trabalho com crianças, mas já é da educação, por exemplo. Eu acho que aí o trabalho do professor, da professora é fundamental. Eu acho, por exemplo, que não substitui a família. Sim. Eu imagino que a gente possa ter no futuro, como tinha, na Grécia Antiga, os ricos tinham tutores, né? Uhum. Na Grécia, em Roma, os ricos tinham tutores. Acho que a gente pode ter robôs tutores que eventualmente vão ajudar um jovem de uma família que possa pagar por isso. Por exemplo, eu implemento no robô tutor o método socrático, sei lá, Aham. Sim, né? sim. E põe uma programação especializada no desenvolvimento adolescente. Ainda assim, acho que não substitui a família.
Eu Claro. acho que a família tem um complexo ali de relacionamentos e de amor e de afeto que terceirizar totalmente para a máquina, por exemplo, eu acho que a gente não vai estar formando pessoas da melhor forma. Claro, e também de uma forma geral, Alexandre, eu vejo a própria tomada de decisão. Então, usar Perfeito. as Uhum. ferramentas, os A diferentes inteligência artificial sistemas. não é ética. Não é que ela Sim, não é ética, ela é aética. Ela não uhum, tem ética. sim, E ela exato, trabalha por reprodução de padrões aprendidos nas bases de dados que ela tem à com disposição. certeza. Sim, Então, qualquer tipo de comportamento que hoje, né, com o nosso olhar aí do século XXI, a gente considere como antiético, mas se as nossas bases de dados têm algum vício de transações anteriores, de anos anteriores, a inteligência artificial vai reproduzir esse vício. claro, claro. Né? Então, eu também acho aqui que a questão da tomada de decisão, ela precisa ser. O ser humano, o profissional, o pai, o professor, precisa estar no centro da tomada de decisão. Essa decisão É, precisa ser moderada, né, por uma sim, pessoa que sim, sim. consegue levar em consideração alguns aspectos que talvez aquela base de dados que a inteligência artificial consultou não tem. Né? Sim, com certeza. E, e levando em consideração esses desafios, né, da inteligência artificial, Alexandre, para você, qual seria o principal, o grande desafio do ensino superior na formação de profissionais éticos, responsáveis, que usem essas novas ferramentas de inteligência artificial em prol do crescimento pessoal, da Uhum. sociedade, que usem os sistemas sem temer, né, a inteligência artificial, mas que realmente usem as ferramentas para amplificar o conhecimento, é, a criatividade, a tomada de decisão. Então, qual o Uhum. grande desafio, né, da educação superior para que a gente consiga atingir esse grande, vamos dizer assim, esse grande objetivo, né, de formar profissionais éticos responsáveis? Olha, é um desafio, sim. E por isso que eu acho que a questão realmente é complexa, porque vai muito além do uso puro e simples, né, da ferramenta. Até Uhum. porque as- a, a ferramenta de inteligência artificial, de uma certa forma, é muito simples de usar, né? Eu vou lá, coloco um texto e alguma coisa vem em resposta. E raramente virá, eu não tenho capacidade para resolver isso porque você fez uma pergunta que, enfim, ultrapassa os limites do meu Sim, algoritmo. É sim, difícil pegar uma resposta como essa. Então, alguma coisa vem. Né? Então, é muito sedutor. Né? O uso da inteligência artificial nesse sentido sem é muito dúvida, sedutor. sem Eu dúvida. acho que, para começar, um, um desafio inicial, e a gente falou muito da questão ética aqui, né? É eu saber que tem limites do quanto eu posso usar a inteligência artificial, em que situações eu posso usar a inteligência artificial e como eu tenho que contextualizar ou citar, revelar o uso dessa inteligência artificial, né? Eu acho que hoje as pessoas tentam de uma forma muito muito ingênua até esconder que estão usando a Sim, inteligência artificial, quando o melhor é sim. simplesmente admitir, olha, eu uso e, enfim, uso dessa forma. Explicar de E uma as, maneira transparente é, como usam a inteligência artificial, né? exatamente. As pessoas com quem eu trabalho, eu faço questão de falar, olha, eu uso dessa forma. Ah, você usa a inteligência artificial para ajudar a escrever os seus textos? Em algum ponto, sim. Às vezes eu travo, por exemplo, Sim, e daí a inteligência artificial me ajuda a encontrar, um, às vezes, uma introdução interessante para um artigo, e depois eu claro. precisava achar aquele gancho, né? Poxa, eu tenho esse mar de informação, preciso de um gancho. E eu falo, olha, eu uso dessa forma, né? Claro, com certeza. E eu acho que isso é muito mais compreensível do que simplesmente falar, simplesmente não falar nada.
por exemplo, né? Olha, eu vou aqui esconder que eu tô usando. Então, como usar, em que momentos usar, saber que há momentos que eu não devo usar, que eu devo tomar esses resultados com cautela, né? Tudo Uhum. isso eu acho que vem de experimentação. Então, eu acho errado, por exemplo, que universidades tentem abolir o uso da inteligência artificial, porque numa situação, vamos supor que a universidade conseguisse fazer isso, que não Uhum. consegue, claro, mas se conseguisse, né? No momento que essas pessoas que nunca tiveram contato com essa ferramenta começassem a ter contato, iam fazer uso totalmente errado, Claro. porque não receberam os parâmetros do que é o bom uso dessa inteligência artificial. Isso está muito na faculdade, no ensino superior, né? Por isso que eu falei que as universidades precisam ter as suas políticas de inteligência artificial, E né? eu vejo, eu concordo 100% com o que você está falando, Alexandre, porque eu vejo muito a discussão hoje em relação à inteligência artificial mais aplicada para a educação. Uhum, Eu vejo muito a discussão em volta da ferramenta em si. Mas a minha opinião é a mesma coisa que a gente dá uma Ferrari para um jovem de 15, 16 anos uhum, sem a carteira de motorista, né? sim, Sem esse jovem passar ali pelos passos de entender o que, que é aquela ferramenta, o que, que é aquele carro, como as regras de sim, trânsito, as leis, que envolvem ali toda a questão de você dirigir de uma forma consciente e intencional. Então é por isso que eu até volto, né? Eu sou muito a favor do letramento em inteligência artificial, porque o letramento em IA é essa carteira de motorista, né? é, Então é o passo zero antes de você começar a usar uma ferramenta que é poderosa, né? Que pode trazer ali até uma certa dependência. Então eu acredito que uma das respostas é realmente para a preparação dos jovens, não só para o mercado de trabalho, mas para a vida mesmo, é o letramento em inteligência é. artificial. E esse letramento eu acho que precisaria envolver, por exemplo, essa conscientização da ética do uso da Com ferramenta, certeza, com né? certeza. E, E eu acho também que as pessoas terem mais consciência do que significa aprender e que eu corro o risco de, se eu terceirizar demais o meu processo de aprendizagem, de não ficar nada, assim, né? De dali a um mês eu vou precisar repetir, né, essa competência, eu vou precisar utilizar de novo esse conteúdo, enfim, essa competência que eu acho que eu desenvolvi e não vai ter registro nenhum no meu cérebro, porque eu terceirizei totalmente a execução daquela tarefa. Então, eu acho que as pessoas compreenderem melhor esse processo interno, né, de desenvolvimento de uma competência, desenvolvimento da aprendizagem, eu também acho importante, como, claro. como uma forma de eu entender, para mim, como que eu vou utilizar a inteligência artificial em meu benefício no longo prazo. Sem dúvida. E, Alexandre, a gente está chegando no final aqui. Nossa, conversa boa. Uma conversa leve, com muita troca de experiências, muito conhecimento. Eu aprendi muita coisa aqui, Eu com também. certeza, que eu posso levar para a minha vida. É, mas tem uma última pergunta, Alexandre, que eu Diga. faço para todos os convidados. É a mesma pergunta, e não vai ser diferente com você. Mas a pergunta é a seguinte: o que nos torna verdadeiramente humanos e que a IA, a inteligência artificial, dificilmente irá substituir? Uhum. E antes de você responder, tem um ponto que eu quero trazer aqui, que você já falou, que eu concordo 100%. É a família. Então, eu só quero trazer de novo, Uhum. porque eu acredito que faz parte dessa resposta, que eu gostei muito, e se encaixa muito bem aqui com essa pergunta. Mas então, além da família, Uhum. Alexandre, o que na sua visão, na sua vivência, experiência de vida, o que você acredita que a inteligência artificial dificilmente irá substituir? Olha, o que nos torna verdadeiramente humanos, né? É,
vou dar uma resposta muito pessoal, Claro. claro, né? E certamente é uma, entre outras, acho que tão válidas quanto. Mas eu acho que são as emoções. Uhum. Eu acho realmente que as emoções é algo que mobiliza a humanidade, muito mais do que a cognição. Sim. Se a gente olhar os grandes cânones da literatura mundial, uma parte significativa de todas as tradições literárias é sobre amor. Por mais Uhum. talvez brega, né, que isso possa parecer, mas grande parte da literatura mundial é sobre amor, é sobre Sim. emoção. É também sobre a consciência da morte e que a gente Claro. precisa, por conta disso, de ser, até onde a gente saiba, pelo menos a única espécie na Terra que é consciente da sua própria finitude, trabalhar intencionalmente pela melhoria desse planeta e das condições para os nossos filhos. Então, acho que essas duas coisas, o amor, as Claro. emoções, por um lado, a consciência da finitude, justamente com isso, a gente ter que intencionalmente trabalhar pela melhoria da condição da humanidade. Eu acho que isso nos torna muito humanos. São duas coisas que, para mim, eu destacaria. Excelente. Excelente. Gostei muito. É, Alexandre, de novo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter Eu que participado agradeço. desse bate-papo, muita coisa boa. Não tenho dúvida nenhuma que as pessoas que vão assistir, vão escutar aqui essa nossa conversa, podem aprender muita coisa e já começar a aplicar algum desses conhecimentos imediatamente. Então, Tomara. de novo, muito obrigado pela troca de conhecimento, pela sua participação. Eu agradeço de verdade mesmo. Obrigado, Alexandre. Eu também, Rafael. Olha, foi um super prazer te conhecer. Parabenizo pela iniciativa. Assunto fundamental, de verdade. De verdade. Sim, Quero com continuar junto certeza. com você aí para a gente continuar trocando ideia, que eu gostei muito da experiência. Parabéns. Muito, muito legal. Obrigado, Alexandre. Obrigado e tenha um bom dia. Obrigadão. Vocês também. Um abraço para toda a equipe. Tá legal. Obrigado. Obrigado.